todo ser humano é suscetível a apresentar, em algum momento de sua vida, questionamentos sobre diversos aspectos pessoais e principalmente profissionais. Estes podem gerar grande desconforto de modo que incentive uma mudança de percurso ou certa acomodação devido ao medo e insegurança. O mercado encontra-se constantemente em crescimento, com um número significativo de produtos e profissionais, fator este que pode acarretar grande competição e uma constante busca por diferenciação. Todavia, é constante encontrar-se hoje uma grande parcela de profissionais desprovidos de um correto controle da carreira, muitos se sentem exaustivamente perdidos neste quesito. Posto isso, é a partir desta grande problemática que o autor Arthur Bender buscar em seu livro Personal Branding auxiliar seus leitores. Enquanto profissionais ingressantes no mercado ou já consolidados, a buscarem o crescimento profissional e uma diferenciação em relação aos demais com uma correta construção de marca pessoal. A falta de planejamento, seja ele por curto, médio ou longo prazo, além do incorreto gerenciamento de sua própria marca, são fatores que contribuem para o profissional tornar-se commodity, sem nenhum diferencial forte o bastante para destacá-lo no mercado, colocando-os, inúmeras vezes, no mesmo nível em que todos os demais e impedindo-lhes de crescer no quesito profissional. Um fator relevante que é apresentado e discutido pelo autor Arthur Bender como sendo um excessivo empecilho para o crescimento profissional é a comodidade. Visto que a última permeia a vida profissional de uma grande parcela de indivíduos que, por considerarem-se estáveis profissional e financeiramente, permanecem estagnados, sem rumo definido e conformados com sua situação. O medo de arriscar, da provável mudança deste rumo e de questionar-se sobre uma vida toda, são alguns dos motivos que contribuem para que esta situação de estagnação e conformidade ocorra. É necessário apoderar-se de atitude e então arregaçar as mangas utilizando-se, conforme dito no próprio livro, de estratégias e táticas para então conseguir alavancar a marca pessoal. Um elemento fundamental para a construção da marca é determinar previamente com o auxílio do planejamento aonde se quer chegar e atribuir a si mesmo total responsabilidade sobre sua carreira. Além de utilizar-se de estratégias e táticas pensadas meticulosamente, como em um campo de batalha, que é o próprio mercado, a fim de contribuírem para que se chegue ao destino planejado. Há no mercado um número crescente de profissionais insatisfeitos com sua atual posição. Dificilmente os mesmos irão culpar a si próprios pelo fracasso de sua carreira, já que na grande maioria dos casos, esta culpa será atribuída a terceiros. O autor nomeia alguns destes profissionais, que insatisfeitos não assumem sua própria responsabilidade enquanto único gerenciador de sua marca pessoal, em alguns quesitos. Os profissionais à deriva encontram-se constantemente perdidos e com grande incerteza. Sentem-se sem nenhum incentivo e com medo. Tudo o que anseiam é conseguir estabilizar-se. Já os profissionais azedos são aqueles indivíduos que nunca estão satisfeitos com nada e almejam que alguém os descubra e permita-os que tenham sucesso, não buscando nada por si próprio. Estes atribuem aos outros o fracasso de sua carreira e vivem emburrados com tudo e com todos. Por fim, os órfãos pedintes, por não atribuírem um correto valor a si mesmos, passam a pedirem ajuda aos outros constantemente para impulsionarem sua carreira, como se todos tivessem a obrigação de ajudá-lo, por conseguinte estes não planejam nada e aceitam qualquer trabalho. A partir disto é que o autor, com a utilização de dicas e críticas construtivas, incentiva o leitor a mudar, caso o mesmo encontre-se em alguma destas lamentáveis categorias. Os profissionais à deriva encontram-se constantemente perdidos e com grande incerteza, sentem-se sem nenhum incentivo e com medo, tudo o que anseiam é conseguir estabilizar-se. Quando se trata de produtos e mercadorias presentes em lojas,
As marcas têm o intuito principal de despertar no consumidor credibilidade e desejo. Questões como o rótulo aliado ao design da embalagem, assim como a credibilidade que a imagem da marca transmite, são fatores que tendem a despertar a curiosidade e o desejo de compra. Com a marca pessoal ocorre exatamente o mesmo. Contudo, o rótulo e o design serão os elementos externos de uma pessoa, como esta se apresenta às outras pessoas. A credibilidade permeia sobre a questão de como se é visto pelos demais indivíduos. Portanto, é primordial e extremamente necessário que o indivíduo, enquanto marca, perceba como é percebido, a fim de ajustar esta imagem com a que o próprio atribui a si mesmo. Visto que, na grande maioria das vezes, o modo como alguém compreende a si mesmo e como é compreendido são elementos discrepantes. Por isto a importância do autoconhecimento, para que ocorra uma correta percepção dos pontos fortes e fracos de si. Como o próprio autor apresenta no conteúdo do livro. Não há um manual de como se portar, vestir ou falar corretamente que contribua para um sucesso profissional, já que este depende do que o indivíduo anseia para si, além da imagem que se quer passar. Contudo, é necessário que haja a coerência e a sinceridade sobre quem se é, para não ser desmascarado por uma imagem errada e equivocada. Outro elemento de importância crucial é manter o foco, para não diversificar muito as escolhas e habilidades e acabar por não ser bom o suficiente em nenhuma, permitindo com isso uma melhor compreensão por parte do consumidor de seu serviço. Segundo o autor, todos os indivíduos apresentam em sua vida uma extensa rede de relações, que permeiam desde contatos profissionais a pessoais. Esta complexa rede deve ser bem gerenciada e administrada a ponto de transmitir confiança e credibilidade às demais pessoas que a integram, já que são estas que podem espalhar uma imagem positiva ou negativa sobre uma imagem de marca pessoal, auxiliando na criação de mais contatos, de modo a contribuir para que a imagem produza efeitos positivos na mente das outras pessoas. Um elemento crucial para uma maior compreensão da importância do outro no gerenciamento de uma marca pessoal é saber que sem este outro uma marca não tem valor algum. Pois é este que irá atribuir e agregar valor a ela e almejar possuir o serviço ou o benefício que a última oferece, por conseguinte, promovê-la. A sociedade encontra-se cada vez mais exigente e acelerada, com isso há certo reflexo não só no mercado, mas também nas relações pessoais. Todavia, segundo o autor, deve-se tomar certa preocupação com tamanha exposição. Pois hoje, a tecnologia pode se transformar de algo enriquecedor em termos de conhecimento e divulgação profissional ou até mesmo pessoal a algo prejudicial para a marca pessoal em minutos. A grande exposição que a mesma permite pode fortalecer a imagem da marca de alguém ao mesmo tempo em que pode arruiná-la. É evidente que não há possibilidade de crescimento acreditando-se somente no próprio potencial como algo totalmente isolado do meio. Portanto, para que ocorra este tão almejado crescimento do indivíduo enquanto marca pessoal, é certo que não se pode isolar-se do contexto no qual se vive. Como já descrito, é evidente que se deve constantemente buscar por uma diferenciação para evitar tornar-se commodity. A partir daí, segundo Arthur Bender, a busca de conhecimento é um fator de extrema relevância para que ocorra um crescimento profissional em qualquer área. A leitura e a curiosidade sobre o assunto são elementos que impulsionam as pessoas a buscarem mais. Este conhecimento é o que pode começar a diferenciar um profissional e despertar até mesmo curiosidade por partes das pessoas em relação ao mesmo. Principalmente quando se discute com algum especialista da área, possibilitando através de uma rede de relações, certo interesse no profissional. De modo geral,
O livro Personal Branding abre uma discussão sobre marcas pessoais, o valor que se pode adquirir a partir delas e como gerenciá-las de modo correto e claro com o intuito de mantê-la no mercado. É notório que Arthur Bender pretende não só auxiliar o leitor na construção de sua marca pessoal, a fim de destacá-los no mercado de trabalho, mas possibilitar a este leitor um questionamento interno sobre o caminho já trilhado e o que ainda está por vir, incentivando-os e, por assim dizer, inspirando-os a mudarem totalmente este caminho caso seja necessário. Uma vez que a felicidade e o prazer devem permear pela profissão e carreira de qualquer pessoa, caso contrário, a diferenciação, o sucesso profissional e o destaque se tornam ainda mais inatingíveis. O modo como o autor se direciona ao leitor é bastante direto. Como se o mesmo estivesse dizendo-lhes todas as palavras, críticas e sugestões, isto tem como finalidade gerar, propositalmente, um desconforto que impulsione a mudança. Arthur Bender, desde os primeiros capítulos, deixa evidente que Personal Branding não é um livro de autoajuda, com sugestões mirabolantes, tampouco um manual a ser seguido à risca, já que Bender possibilita ao leitor acreditar no sonho, mas apoiado aos pés no chão, deixando extremamente claro que o sucesso só é atingido com muito esforço, metas claras e objetivos concretos, além do gerenciamento correto e planejamento prévio, sempre levando em consideração o individual das pessoas. Por fim, o livro desperta uma imensa vontade de superação sobre vários obstáculos que, de modo geral, são colocados internamente como algo extremamente inalcançável ou exaustivo demais para poder se arriscar e, quem sabe, transformar o rumo do caminho futuro a fim de alcançar não só o tão almejado sucesso profissional, como também o amor pela profissão e desejo de superar-se cada vez mais. Fica claro que é evidente que não se pode apenas reclamar da falta de reconhecimento se não há esforço o suficiente para mudar, mudanças estas que devem ocorrer interna e externamente. De fato, a mudança de percurso, caso a pessoa perceba a total infelicidade que se encontra na profissão ou curso, é um processo difícil, pois demanda um novo planejamento de vida e muitas vezes o abandono da comodidade ou até mesmo do dinheiro estável, caso a pessoa já esteja estabilizada na área. Por isso é que o assunto pode gerar tamanho desconforto e em alguns momentos se apresentar como tapa na cara, pois desperta o anseio por mudança e transformação. Conforme afirma o livro, já é extremamente difícil chegar lá quando se ama a profissão, a empresa e o cargo. Muito pior seria tentar crescer na carreira com uma profissão que não se tenha nenhum amor ou afeição além do dinheiro que a última traz. Isso ocorre porque, como já descrito acima, há no mercado uma série de profissionais que são extremamente competentes, habilidosos e especializados, mas todos seguem as mesmas coisas, em questão de cursos, idiomas, vestuários entre outros, mas não há nenhum diferencial forte o bastante para o destaque em relação aos demais. Por isso é que se deve buscar constantemente dentro de si mesmo as melhores habilidades e as piores, a fim de conhecer-se completamente e com o auxílio do foco, de estratégias e do planejamento poder-se ter o controle do próprio destino. O amor pela profissão, o brilho nos olhos e o tão sonhado sucesso, são consequência de um grande esforço interno e externo de autoconhecer-se, além de grande paciência e perseverança. Como o próprio livro descreve, qualquer um pode atingir sucesso, desde que o mesmo encontre uma habilidade que ame e sinta prazer para buscar ser o melhor na área escolhida. Contudo, nada é fácil e rápido. É importante subir um degrau de cada vez e permanecer firme diante as adversidades.